Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É a professora Regiane, tá? E eu fiz esse áudio como combinado, porque alguns alunos me procuraram, né, ontem, dizendo que não haviam entendido a aula do professor, que ele estava falando muito rápido, né? A aula foi excelente, o professor é muito bom, eu gostei da aula, mas eu acho que ele usou alguns recursos linguísticos meio meio formais, e talvez isso tenha complicado um pouquinho para que vocês pudessem entender. Então, na linguagem de nós professores, eu vou tentar explicar esse mesmo conteúdo, só que de uma maneira mais didática, como nós professores falamos, tudo bem? Então vamos lá. Eu já falei para vocês sobre como que foi a queda da monarquia, sobre como que foi o golpe, a gente conversou sobre as fake news, né? Também comentamos sobre a proclamação da República, como que ela se deu. A gente falou também sobre a Constituição, né? Sobre o voto de cabresto, isso tudo eu já expliquei lá na sala de aula, eu não vou me repetir, tudo bem? Eu vou começar daqui sobre o conteúdo que a gente ainda não viu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a República da Espada do Marechal Deodoro, agora nesse vídeo, tá? E depois eu vou gravar um outro falando sobre as revoltas sociais que aconteceram. Afinal de contas, a atividade que eu vou enviar para vocês é sobre isso, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, gente, então agora vamos entender um pouquinho como que foi esse nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, né? A gente viu que de 1889 a 1891 o governo dele foi provisório. Mas provisório por quê? Porque ainda não havia sido feita uma constituição que mostrasse, que falasse assim, ó, presidente, você vai governar desse jeito. E ele então passou a governar nesse período belo e pleno através de decretos. E isso foi até a criação da Constituição. E essa Constituição, então, ela ficou pronta no dia 25 de fevereiro de 1891. Feita a Constituição, a gente vai ter uma eleição. Mas essas eleições, elas não são feitas pelo povo. Essa primeira eleição no Brasil República, não é feita pelo povo, ela é feita de modo indireto, com o pessoal da cúpula, com o pessoal das elites que participaram então desse movimento de proclamação da República. Então, como que foi essas eleições, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, foi no dia 25 de fevereiro de 1891, o colégio eleitoral foi formado pelos senadores e deputados da Assembleia Constituinte. Eles fizeram uma votação elegendo Deodoro da Fonseca o primeiro presidente. Participaram, assim, dessa eleição cerca de 230 pessoas, né? E o Deodoro da Fonseca, ele teve 129 votos. Ficou em segundo lugar o Prudente de Moraes, né? E o Prudente de Moraes, mais para frente, ele vai acabar se elegendo presidente do Brasil em uma outra eleição. E compondo a chapa, né, também foi votado por Marechal Floriano Peixoto, né, para ser o vice-presidente do Brasil, e naquela época o vice-presidente ele era votado numa chapa separada, era uma votação separada, não como é feito hoje, tá? A partir da vitória do Marechal Deodoro da Fonseca, a gente vai ter aí então o governo dele dividido em dois momentos. O primeiro momento no governo provisório e o segundo momento o governo constitucional. Mas o governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca não durou um ano. O Marechal Deodoro da Fonseca não gostou muito, não, daquela Constituição querendo limitar o poder dele. Ele não soube lidar com a democracia. E ele acabou arrumando uma baita confusão lá no Congresso e teve que sair. E depois que teve o impeachment dele, né, uns meses depois, ele acabou batendo as botas e morreu. Bom, mas como é que se deu então esse período em que o Marechal Deodoro da Fonseca governou?
Então nós vimos que ele governou em 2 períodos, né? O governo provisório e o governo constitucional. Mas vamos voltar lá no início, quando ele assumiu o governo em 1889. Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele já começou a não gostar muito da imprensa, né? Ele não gostava que houvessem crítica ao seu governo. Ele não admitia que as pessoas criticassem. É engraçado porque o Dom Pedro II, ele sempre deixou a imprensa livre, né? Sempre saiu assim um material jornalístico com charges, com críticas, com crônicas, até muitas vezes criticando o governo Dom Pedro II, mas o Marechal da Fonseca, ele não admitia que houvessem críticas ao seu governo. E aí ele manda um decreto, né? O decreto 85A, de 23 de dezembro de 89, promulgando a censura. E manda invadir um jornal que era conhecido como A Tribuna, lá no Rio de Janeiro, e acaba matando o redator. E aí todo mundo começou a ficar meio assim, é essa a república que nós queríamos? Com censura, com morte? As pessoas não gostaram muito dessa atitude, não. Outra coisa que o Marechal Deodoro também fez foi começar a nomear irmãos e sobrinhos para cargo público, né? E um desses sobrinhos que ele gostava muito era o Hermes da Fonseca, que ele acabou sendo um importante secretário na época. E Hermes da Fonseca, no futuro, mais para frente, também vai ser um presidente no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele poderia ser um bom militar, mas como presidente ele era um belo de um encrenqueiro. Ele conseguiu arrumar encrenca com a imprensa, com os parlamentares, com os ministros e até com o seu ministro da guerra. Ele acabou entrando num duelo com o ministro da guerra, assim, tipo, vou te pegar na saída. Ele era uma pessoa bem difícil. O fato desse período se chamar República da Espada tem muito a ver com esse período autoritário de governo que nós tivemos. Bom, mas mal começou a República, a gente já teve uma tremenda de uma crise econômica. E essa crise econômica, ela foi conhecida como encilhamento. E por que deram esse nome? Bom, encilhar quer dizer você colocar os equipamentos em cima de um cavalo de corrida, né? Na época haviam muitas apostas, as pessoas costumavam muito participar desse tipo de evento. E quando você vai, antes de iniciar a corrida, que você vai encilhar o cavalo, é um momento de muita euforia, porque as pessoas ficam eufóricas, tem gente que vai lá apostar de última hora, as pessoas acabam entrando num momento eufórico e esse momento de encilhamento acabou sendo comparado com a crise econômica, né, com o momento econômico que nós estávamos passando. Na época, o responsável de tirar o Brasil da crise era o Rui Barbosa. O Rui Barbosa era então o ministro, né, da Economia, o ministro da Fazenda, e ele teve uma brilhante ideia. Resolveu produzir o dinheiro. Mas ele resolveu produzir esse dinheiro sem ter o lastro ouro. E o que é isso, né? O que é esse negócio de lastro, né? É nada mais, nada menos que uma espécie de garantia. Exemplo, quando a gente vai buscar um empréstimo ao banco, a instituição financeira, ela às vezes oferece a possibilidade da gente deixar uma garantia, né? Para a gente poder conseguir ali uma linha de crédito mais barata, enfim. E essa garantia, ela pode ser muitas coisas, ela pode ser um veículo, uma casa, né? Mas nessa época, né, antes da Segunda Guerra Mundial, os países eles faziam a emissão da própria moeda mediante uma garantia. E qual era essa garantia? Era o lastro ouro, ou seja, nessa época a garantia era o ouro. Então, dependendo da quantidade de reserva de ouro que um país tinha em questão, o mesmo teria melhores condições para emitir dinheiro
ou não. Então, o que o Rui Barbosa fez? Ele começou a emitir dinheiro sem ter uma garantia, sem ter o ouro, né? O lastro ouro, a nossa reserva de ouro. E isso não deu muito certo, não. E não deu certo porque, juntamente com a emissão, né, de dinheiro, ele também começou, paralelamente, a fazer empréstimos, como forma com o intuito de incentivar a criar indústrias, né, e o comércio. Então, a intenção dele foi boa, mas acabou que não deu muito certo. Por quê? O Rui Barbosa, ele acreditou que a política financeira ela poderia ser implementada de uma maneira muito simplista, né? Fazer dinheiro e emprestá-los aos empreendedores. E aí, essa facilidade de crédito induziu o surgimento de inúmeras empresas fantasmas. Elas só existiam no papel. E as ações dessas empresas, elas acabaram sendo negociadas na Bolsa de Valores sem a menor fiscalização do governo. Nisso, centenas de pessoas passaram a aplicar suas reservas na bolsa, adquirindo ações bem baratas para poder depois vender. E essa especulação, ela era favorecida pela abundância do dinheiro, né? Porque sem o lastro ouro, o dinheiro começou a circular pelo país. Bom, e aí os falsos empreendedores, aqueles proprietários das empresas fantasmas, tiveram altos lucros durante um período de encilhamento. Mas os verdadeiros investidores perderam enormes quantias. Além de contribuir para a especulação, a nova política econômica fez crescer muito a inflação. E o resultado disso foi desastroso, né? Foi uma grande crise econômica. A moeda perdeu valor, as importações cresceram, as empresas e bancos faliram e os cofres públicos ficaram vazios. Então a gente viu que o Marechal Deodoro da Fonseca não era uma pessoa muito fácil, ele era autoritário, ele não tinha uma boa relação, né, com o seu ministério, com a Assembleia, ele não gostava muito, né, de respeitar a Constituição. Enfim, né, esse presidente passando ainda, né, por uma crise econômica, então as coisas não estavam bem, né, o governo dele não estava bem, a sociedade não estava bem, porque devia estar passando por uma crise econômica, então a população não estava muito feliz com o governo do Marechal Deodoro, não. E como o presidente era constitucional, né, o Deodoro da Fonseca, ele enfrentou também uma grande estabilidade e uma forte oposição no Congresso. E essa tensão cresceu muito quando um projeto de lei que abria a possibilidade de fazer um impeachment do presidente tramitou no Congresso. E ele acabou sendo vetado. E em represália, em 3 de novembro de 1891, o Marechal Deodoro, né, lançou um decreto dissolvendo o parlamento e anunciando a convocação de novas eleições e uma revisão constitucional. Houve ali uma resistência ao autoritarismo do governo federal, né, organizado por São Paulo, por Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro, pelo Pernambuco e pelo Pará. E que teve também o apoio da Marinha, né, que era um dos setores do Exército. E junto, né, com esse movimento também houve uma outra movimentação. Os ferroviários, eles deflagraram uma greve na Central do Brasil. E isso daí trouxe sérios riscos para o abastecimento na capital federal. E nessa altura do campeonato, né, o Marechal Deodoro já estava doente, ele estava assim, muito preocupado que pudesse ter uma explosão, uma guerra civil no país, e ele acabou renunciando ao seu cargo no dia 23 de novembro de 1891. E como eu já havia dito anteriormente, né, poucos meses depois ele falece, né, ele acaba falecendo. E a renúncia, então, né, do Marechal Deodoro da Fonseca traz para o governo seu vice-presidente, que é o Floriano Peixoto, né? E
Só para ir adiantando, o governo do Floriano Peixoto, ele passa também a ser tão autoritário quanto o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Por isso que a gente conhece esse período aí desses dois presidentes do Brasil, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, conhecido como República da Espada devido ao autoritarismo. E aí, numa próxima aula, eu vou explicar para vocês como que foi esse governo, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre algumas revoltas que aconteceram durante o período do Brasil, tá? Dessa primeira República do Brasil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tá meio caseiro, né? Deu pra gente falar bastante coisa aqui. Eu sinto falta de vocês, é meio esquisito ficar explicando matéria aqui pro meu celular. Às vezes a gente acaba, sei lá, é esquisito, gente. É só isso que eu tenho para dizer. É muito esquisito, tô sentindo muita falta da sala de aula. A única coisa é que rende, né? Nossa, deu para eu explicar um monte de coisa na sala, a gente para muito, né? Para chamar a atenção de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham conseguido entender isso de uma maneira mais fácil. E se alguém tiver alguma dúvida aí, manda para mim, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, podcast, não sei, vamos ver o que vai virar. Obrigada, gente. Tchau!